Então, como eu estava falando, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Julie, Juliana, Alana, que entraram agora. Boa tarde. Para os outros, já falei, né? Amanhã vai ser exercício, tá? Na aula de terça-feira. Vou mandar uma apostila. Ou uma apostila, ou talvez um Eclass, tá? Estou verificando, estou decidindo se eu mando apostila ou se eu faço pelo Eclair não, pelo CPB Prova, e deixo disponível lá para repetir, tá? É porque hoje, por exemplo, estava alguns alunos do sétimo ano e sexto ano que tinha atividade no portal do CPB Prova, eles não estavam conseguindo ter acesso. É por isso que eu estou pensando, se eu faço por lá ou se eu faço por apostila, ok? Então amanhã é só exercício, quinta não tem aula, que é o dia de pôr em dia, né? Então, aquele aluno que não tiver nenhuma atividade pendente, dá para dormir um pouquinho mais tarde, acorda e vai estudar, né? Vai revisar o conteúdo, fazer exercício. Segunda-feira, na próxima, lógico, né? Vai ser revisão. Só vou trabalhar com questões com vocês e a aula será pelo Zoom, né? Que eu acho que começa, acho que é terça-feira, eu acho, que é a VG Max. Terça ou quarta de vai ter Ciências da Natureza, mas eu creio que seja terça-feira. Tá? Então vamos lá, continuar a parte aqui da embriologia. A aula está sendo gravada e depois eu vou postar no portal Eclass para aqueles que não puderem acompanhar, tá? Então vamos lá, turma, continuando aqui, né? A fase da grastulação, ok? A fase da grastulação, ela vem antes, né, da fase da blástula e antes da fase da segmentação. Você tem a segmentação, que é logo após o óvulo, né, ser fecundado pelo espermatozoide, e lá essa segmentação são várias divisões celulares que vai ocorrer, né, várias mitoses, né, para formar a blástula, né, aonde essa blástula ela vai ter, né, o embrioblasto, que futuramente vai dar origem ao embrião, né, após a nidação. A nidação é aquela fixação, né, do zigoto, né, do embrião lá no útero, né, da mulher. Então, qual a importância aqui, pessoal, da blastulação, tá? Você tem a mórula, como já diz, né, formação de amoras, formação de aquelas células amontoadas. E a blástula, a formação dele é formar a blastocele, formar, né, o embrioblasto, tá? A blastocele é uma cavidade, né, oca, né, ou preenchida por líquido, tá? Que depois ela vai dar origem, por exemplo, ao bastóporo, que também vai se reverter, a gente vai ver isso mais para frente, mas principalmente a formação do embrioblasto, tá? Depois que você sai da fase da blástula, que é a segunda fase, você entra na fase da grastulação. Essa fase da grastulação, o que é importante vocês saberem desta fase aqui da blastulação? Se vocês tiverem dúvida, tá? Pergunte. Se não tiver, fiquem aí, só prestando atenção. Tá? Qual é a importância aqui da grastulação? Pessoal, é a formação aqui, ó, do arquêntero. Tá? Algumas questões que perguntam aqui da grastulação é sobre aqui, ó, que é a formação do arquêntero, a formação, né, do ectoderma e a formação do mesentoderma, que vai dar origem ao mesoderma e à endoderma, né? Mas, por exemplo, se for um animal driblástico é aquele que só tem dois tecidos, ok? Que a mesentoderma não vai dar origem a dois, ela vai dar origem a só mais um, né? Só lá a mesoderma. Já animais triblásticos são animais que têm os três tecidos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma, né? O mesoderma vai formar os outros dois, né? Tirando o ectoderma, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam da fase da grastulação? A formação do arquêntero e o surgimento, né, do ectoderma e mesentoderma.
O que o arquêntero vai dar origem? A cavidade, né, ao tubo digestório, tá? Aquele tubo digestório, aquela cavidade interna primária. Essa é a importância. Por exemplo, tiver uma questão lá. Qual é a importância lá? O que o arquêntero vai fazer com que surja? O arquêntero, né, como ele é essa cavidade, ele vai fazer com que surja a cavidade digestória, tá? E ele também sofre invaginação, né, tendo contato com o meio externo através do blastópio, tá? Então lembre-se disso aqui: gastrulação, ectoderma, mesentoderma, aonde o mesentoderma vai dar origem a mesoderme e a endoderme, e o arquêntero que vai dar origem ao tubo digestório. Primitivo, tá? É o inicial. Ainda aqui, ó, só para mostrar aqui a gastrulação, ó, como ela ocorre, né? Blastocélio, aí vai surgir, né? Logo depois ectoderma, endoderma, né? Que vai ser o mesentoderma que vai dar origem a ele, e o arquêntero. Ainda aqui, olha, ele sofrendo, né, as invaginações, surgindo ectoderma, cavidade amniótica, endoderma e o arquêntero, tá? Logo após, pessoal, a saída, né, da granulação, o final dela, que a gente vai entrar aqui, ó, na formação da organogênese, né, que é a segunda fase. A fase da granulação, ela vai acabar aqui, ó, quando ela formar, turma, esta estrutura principal aqui, ó, tá? Quando ela surgir essa estrutura, tá? Então, o final da granulação vai surgir, né, o tubo neural, vai surgir um canal neural, vai surgir o celoma, que é a cavidade interna, onde os órgãos ficam alojados. Até falei para vocês no vídeo anterior que tem os animais acelomados, né, pseudocelomados e celomados, né? Nós, por exemplo, somos seres celomados. Nós temos celoma, que é uma cavidade interna, onde nossos órgãos estão encaixados perfeitamente. Animais acelomados, eles não possuem. São as verminoses, né? Os plateumintos, que são vermes achatados. Ok? Então, principal finalização da granulação, tá, turma? É formar toda essa estrutura aqui, ó, tubo neural, vai dar origem ao sistema nervoso, tá? Celoma, cavidade interna, ectoderma, né? Vai dar origem à epiderme, vai dar origem a algumas glândulas, né? Mesoderme também vai dar origem a outros órgãos. Intestino vai surgir. Notocorda, que nos animais vertebrados irá dar origem à coluna vertebral, né? A nossa vértebra. Esse aqui é o final da granulação, né? Então, ó, você começa lá com a segmentação. Você tem a segmentação, aí vem a morulação, aí vem a blastulação, depois vem a gastrulação, e no final da gastrulação você chega na organogênese e formação dos anexos embrionários. O que cai aqui dessa parte é a última imagem aqui, ó, que ele vai perguntar, por exemplo, a função de cada estrutura dessa daqui que ele vai perguntar. Okay? Toda essa estrutura. Continuando aqui, ó, só um exemplo, né, do zigoto até a formação da mórula, né, que são etapas, ó, quando ocorreu a fecundação, aí aquele zigoto ele vai sofrer diversas, né, mitoses até formar uma mórula com 64 células, aonde ela vai se alojar, né, ao útero e acontecer a nidação e esse embriãozinho se desenvolver, né? Ainda aqui, ó, uma curiosidade, né? Células da mórula são consideradas células tronco totipotentes, são células... Vou pegar a canetinha. São células indiferenciadas, né? Que são capazes de originar, ó, qualquer célula, né? Qualquer tipo de célula do corpo humano, tá? Então, células totipotentes, né? Elas
são indiferenciadas, não tem uma característica própria ainda. Aonde elas forem alojadas, aonde elas forem colocadas, elas vão dar origem a determinada célula. Se ela for colocada na medula óssea, né, por exemplo, para fazer o tratamento de leucemia, né, fazer a reestruturação, né, das células sanguíneas, tá? Lá, principalmente na leucemia, né? Mas a totipotente elas não são muito utilizadas lá, mas as multipotentes, né? Mas elas têm característica de originar qualquer tipo de célula, hemácias, neurônios, fibra muscular, né? Aqui na placenta, no cordão umbilical, né? Então essa é importante das células totipotentes que a gente encontra, né? Lá na mórula e na blástula, como também as células que formam os anexos embrionários. Olha a imagem, uma questãozinha aqui é mais recente, tá? Que eu consegui achar lá, ela é de 2016. Unicentro, ó, que ele colocou aqui, ó, a imagem, ó, se você pode observar a imagem, ó, igualzinha aqui, ó, só muda, né, mas o início e o fim são praticamente iguais, né? Ele mostra aqui a fertilização in vitro, né? As células totipotentes que fazem parte da mórula, né? Esse desenvolvimento, surgindo o blastocisto, já aqui na fase de blástula. Então, nesta imagem aqui, ó, tem a blástula, que é logo depois a mórula, né? Aqui onde você vai ter, ó, células totipotentes, células do embrioblasto, que vão dar origem ao embrião. Aí ele vai perguntar, observando-se o esquema acima, que representa de maneira bem sucinta o desenvolvimento do embrião, é possível afirmar que, né, falando, ó, a fertilização restabelece o teor haploide de cromossomos da espécie. Não, né, turma? Não tem como restabelecer. Como assim? O cromossomo haploide é aquele que tem 23 cromossomos. Quer dizer que quando acontecer a fertilização, ele vai continuar com 23? Não, né? Vai para 46. Se o espermatozoide, o núcleo do espermatozoide se uniu ao núcleo do óvulo, né? Teve a fecundação, vai dar origem a 46. Claro, se tiver alguma anomalia cromossômica, pode ter a mais ou pode ter a menos, mas falar que vai restabelecer, não, está errado. Letra B. As células totipotentes são encontradas em todos os tecidos humanos. Não, né, turma? Quem dera se elas fossem encontradas, né? Então, se elas fossem encontradas, elas não seriam utilizadas como células-tronco para dar origem a outros tecidos, tá? Então, não são. Como elas são diferenciadas, é logo aqui no início, né? Aqui no início e também aqui na parte lá da formação do cordão, do cordão umbilical, aonde você vai achar, né? Mas falar que em todos os tecidos humanos está errado. Letra C, no blastocisto, observa-se a presença de células com a mesma potencialidade de fases anteriores. Não, né, turma? Tu começa aqui com uma quantidade de células e a partir que tu passa pela fase de segmentação da mórula, essa célula é uma. Sofre mitose, 2, 4, 16, né? 32, 40 não sei o quê. Aí acaba com 64, né? Até a formação, seu último estágio. Então, falar que tem a mesma quantidade anterior está errado. Tá? Ele está sofrendo mitose. Se está sofrendo mitose, ele está mudando, né? Está sofrendo várias divisões. Não vão confundir com o número de cromossomos. D, né? Que é a resposta correta. No feto, as células apresentam a mesma carga genética de células totipotentes, né? Então, o que ele está falando aqui? Que tu vai ter a mesma característica dessas células totipotentes que tu encontra aqui, ó, na blastocisto, na mórula aqui. Então, ele quer dizer que tu vai encontrar a mesma carga genética, sim, né? Eu lembro de um desenho, né? O South Park, né? É um desenho louco lá, né? Não é recomendado muitas pessoas, né? Aí tem um meninozinho lá, né? O Cartman. Aí geralmente eles fazem sarcasmo, né? Eles tiram brincadeira pesada com atualidades. Na época era com pesquisa com células tronco, né? Quando foi aceita. Aí o Cartman,
ele começou a dar dinheiro para moradores de rua que usavam crack, né? Tipo o pessoal da Cracolândia lá. Aí ele comprava os fetos, né, os bebezinhos, principalmente os bebês, né, para fazer a retirada. Acho que travou. Aqui tá normal. Tá normal aí? Não é que o meu deu uma Tá. travada. Tá, então, ó. Aí, continuando lá, né, o Cartman, ele comprava, né, os fetos, né, os bebezinhos lá das mulheres drogadas, né, que usavam crack, porque ele queria pegar o cordão umbilical para vender células-tronco, ele queria fazer tratamento, então ele pagava uma quantia lá, então dava droga, e ele pegava aquele bebê, né, que ele queria explorar, né, fazer a utilização de células-tronco, né? Aí o que ele fazia? Ele pegava a célula-tronco e ele descartava, ele jogava o bebê no lixo, né? Porque teve toda essa bronca e, então, você vai, para criar, né, células-tronco, você tem que fazer o processo de fertilização in vitro, e isso você já iria dar origem à vida, né? Porque se você for ver, né, pelo criacionismo, a partir da fecundação, lá, né, já surge, né, a primeira célula da vida, né? Então, foi muito controverso, né? Tanto é que no Brasil, ó, a resposta aqui é a letra D, né? Tanto que, né, cadê? Deixa eu achar aqui. Ó, né, a lei da biossegurança, ó, ela foi aprovada por 11-5 lá no STF. Então, os caras lá passaram mais de 5 horas debatendo, né? Que é mais de 1 hora para cada ministro falar, praticamente tem 1 hora. Então, eles passaram bastante tempo, né, debatendo e foi aprovada a lei de biossegurança e você pode fazer, né, pesquisas com células-troncos, né? Não ia afetar a nossa Constituição, né? Foi até agregado pelos direitos humanos e tudo mais, né? Então, quando foi autorizada, né, isso deu maior bronca e muitas pessoas foram contra, mas foram aprovados, né? E hoje é permitido você fazer pesquisa, tá? Continuando aqui, pessoal, só para mostrar, ó, a mórula, né? Ela continua se desenvolvendo, olha, 2, 4, 8, né? Até formar a mórula aqui com 64 células. A mórula, né, continua se dividindo e as células da periferia originam o trofoblasto, né, cuja principal função é formar os anexos embrionários. E as células da região interna, né, se acumulam num dos polos, né, tanto pode acumular em qualquer polo, tá? Não tem problema, que vai dar origem ao embrioblasto. E esse embrioblasto, ele vai dar origem ao embrião. Tá? Observação, as células do embrioblasto, denominadas células pluripotentes, né, ou células embrionárias, que também você faz a utilização para pesquisas com células-tronco. Então, aqui, pessoal, da mórula, né, até a formação da blástula, que é importante vocês saberem, né, desculpa, aqui é essa formação do embrioblasto, que ele é formado na blástula e ele dá origem ao embrião. Aqui, ó, características principais de células-tronco, né? Elas são células diferenciadas, né? Pluripotentes, não apresentam uma função específica no organismo e possuem, ó, potencial para originar qualquer uma, né, dos 220 tipos de células do corpo. Então, aqui, ó, você tem, né, o óvulo, aí você dá origem às células totipotentes. Essas células totipotentes que elas são mais utilizadas, tá, pessoal? Que vão ser as células indiferenciadas. Aonde elas forem colocadas, aonde, né, elas forem alojadas, elas vão dar origem. Por quê? Elas são células indiferenciadas, que elas ainda não possuem uma característica. Depois, aonde o tecido, o local do corpo que elas forem colocadas, vão formar uma célula diferenciada, porque agora ela já tem uma característica, né? Ela já ganhou uma identidade. Por exemplo, é igual a vocês. Assim, considerado assim cidadão, né? Você só é cidadão quando você tira o seu título de eleitor. Enquanto você não tem título de eleitor, você não é considerado um cidadão, né? Como se fosse mais ou menos aqui, né? Você já exerce direito a voto, opinião política e tudo mais, né? Então, aqui a principal característica, né, é a exploração, né, para você fazer pesquisas com células-tronco embrionárias, né? Curar diversos tipos de doenças, regeneração tecidual, entre outras coisas, né? Aqui, pessoal, é na fase, né, da blástula que o embrião
se fixa na parede uterina, ó, que ocorre a anidação, cerca de 5 dias após a fecundação. Lembra lá que eu falei, era até o outro slide, né? Eu não achei esse meu slide aqui, não sei se eu apaguei, eu não achei ele. Que do dia D, né? Da pílula lá do dia seguinte. Se a pessoa for utilizar, né? Quanto mais longo, né? For a utilização daquela pílula, né? Que é logo depois do ato sexual, o que vai acontecer? Ele não vai ter efeito, ó. Cerca de 5 dias depois já se fixou, né? Ao útero. Caso, né? Consiga... Boa tarde, Alana. Caso consiga expulsar, né? A mulher vai sentir bastante dor, né? Para dizer que ela descamação lá. Dói mais, né? Que processo menstrual. Em algumas, né? Em outras não. Então, né? Claro que não é para fazer utilização, né? Como já diz, né? Pelo dia seguinte é utilizado só em caso, né? De urgência, né? A pessoa foi lá brincar e não soube brincar e acabou, né? Ficando grávida, né? Então acontece. É porque agora que brilhou lá o negocinho aqui do chat aí, agora que eu vi, agora que apareceu aqui, ó, porque quando você fala, brilha na tela aqui para mim. Por isso que eu tô falando que tá travando, tá? Então, aí, né, a pessoa acabou descuidando e aconteceu, né? Pode acontecer. Por exemplo, vocês viram lá na minha publicação, né, que eu vou ser pai de novo, né? Mas o meu foi porque foi para uma festa, né? E a minha mulher acabou ingerindo vinho. O vinho cortou o efeito do anticoncepcional. Não tomava injetado. Foi o vinho, muito, foi o vinho. Foi, né? O vinho cortou. Olhem a boca, lembra que tá gravando. Pois é. Foi o vinho, né, que cortou o efeito, porque era aquele que toma após, tu faz a pausa, né, da pílula, aí tu toma após 7 dias, né? Aí aconteceu do que o ato, né, ocorreu após os 7 dias, né, e foi tomar vinho, cortou o efeito, né? Diminuiu lá o efeito lá da progesterona, do estrogênio, e vem aí, né, uma criancinha. Obrigado, né? E venha com saúde. É porque eu não tenho todos nas redes sociais, né? Lá no Instagram, lá, só alguns. De novo, né? Tá? Então, bora continuar aqui. Depois, resenha. Ó, ainda aqui, ó, células-tronco, né? Os não planejados, pessoal, os não planejados são os melhores, né? Os não planejados são os melhores. Vocês foram planejados? Olha, eu não vou citar nomes, né? Mas tem um aluno agora que ele está no 2º ano. Eu lembro de uma reunião pedagógica, né? Com o pai e a mãe dele foram lá, eles choraram na frente da gente lá, dos professores. Meu filho, você foi planejado, você não estuda, você só tira nota baixa, a gente te planejou, a gente guardou dinheiro para você. Quase eu choro lá vendo essa mãe falando isso, né? Então, às vezes, né, um filho planejado não dá certo, né? Então, os não planejados, né? Vocês foram planejados? Eu não fui, não sei vocês, né? Mas vocês têm que se planejar, viu, pessoal? Depois com 30 anos, tá? Se formem, tenham um trabalho fixo, não dependam de ninguém, né? Só depois. Foi, Paola? Bacana, parabéns. Cássia, também, né? Mas tem que ter cuidado, né? Já pensou? O menino nasceu, ó, foi planejado numa vinhada, né? Então, vamos voltar, né? Para isso, vocês sabem conversar. Ó, célula-tronco aqui, ó, como funciona a célula-tronco, né? O cultivo, eu já tinha falado isso para vocês, elas vão ser tiradas, né? Lá do embrioblasto, ó, retirada das células-tronco embrionárias, né? Do embrioblasto. Após a retirada da célula-tronco, o embrião morre. Claro, se você tira a célula do embrioblasto, deixa eu focar no assunto aqui, ó, vocês ficam fazendo eu rir aí, né? Aí, ó, os embrioblastos aqui, o que acontece? Se você tirou a célula que vai dar origem, né, ao embrião, ele vai morrer, né? Só sobrou uma célula oca lá, né? Não tem um núcleo onde daria origem ao embrião, ok? Então, ele vai acabar morrendo, né? Não tem como.
Por isso que muitas pessoas eram contra, né? Você só vai fertilizar, você vai fazer a utilização e depois tirar e esse embriãozinho vai morrer, né? Tanto é, ó, que quando saiu aqui, ó, a lei da biossegurança, né? No seu artigo aqui, ó, o que ele colocou, ó? É permitida para fim de pesquisa e terapia a utilização de células troncos embrionárias obtida a partir, ó, de fertilização in vitro, né, em laboratório, e não utilizar no respectivo procedimento, né? Então, aquela que você vai ocorrer várias fecundações, né? Vai fazer várias, vai dar origem a vários zigotos. Aquele que se desenvolver melhor vai ser introduzido, né, na pessoa, para dar origem ao filhinho dela. E aquelas que não vão ser utilizadas, elas seriam descartadas ou ficariam congeladas lá por anos sem nenhuma utilização, né? Então, como é que você tem que utilizar? Sejam embriões enviáveis, né? Que você não, eles não conseguiram se desenvolver, mas lá tem as células troncos embrionárias. Sejam embriões, ó, congelados há 3 anos ou mais, na data da publicação, né? Que foi, ó, 2008, ou que já congelaram na data da publicação desta lei depois que completaram 3 anos, né? Em qualquer caso, é necessário consentimento dos genitores, né? Então, se você foi lá fazer a fertilização in vitro, tem que falar, não, você pode doar para fazer a utilização de células tronco, né? Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisas ou terapia com células troncos embrionárias humanas deverão submeter o seu projeto à apreciação, né, e aprovação do respectivo comitê de ética em pesquisa, né? Essa aprovação, geralmente, ela demora uns 2 a 3 meses, ok? Passa rápido. É vedada a comercialização de material biológico a que se refere este artigo. E sua prática, né, implica em crime tipificado no artigo 15, né? Blá, 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 que é só a continuação. Tanto é, turma, que aqueles doadores, né, de espermatozoide, doadores de óvulo, né, aqui no Brasil não é permitido, né, fazer esse tipo de fecundação. Tanto é que você compra, né, e consegue fazer, aqui não é permitido, né? Por exemplo, lá, aquela mulher lá, Karina Bach, né, o primeiro filho dela, se eu não me engano, ela comprou, né, praticamente, não comprou não, espermatozoide, né? Ela entra no site lá e nesse site você vê todas as características daquele progenitor, né? Ah, eu quero um homem alto, branco, olhos azuis, que não tenha doenças familiares, um cara moreno e tal, e escolhe as características, né, daquela pessoa. É caro, tá? Esse procedimento custa mais de $50.000, é bem caro. Por exemplo, aí tem várias clínicas espalhadas pelo mundo, Alemanha, Brasil, né? E você compra, né? E é mandado para o Brasil e faz a fertilização in vitro e é implantado na pessoa, né? Continuando aqui, né? Só para falar, ó, células multipotentes, né? São indiferenciadas e obtidas a partir da medula óssea e do cordão umbilical, intestino, pele e fluido menstrual, né? Isso aqui já são órgãos, né? Estruturas que já estão mais desenvolvidas, tá? E são capazes de originar somente os tipos celulares que compõem o tecido ou órgão específico onde está situado. Então, se você tira uma célula multipotente da medula óssea, ela só vai poder dar origem àquela célula da medula óssea. Ela não vai, por exemplo, dar origem a uma célula do tecido epitelial. Ela só dá origem da onde ela foi retirada. Isso é uma diferença entre uma célula multipotente de uma célula pluripotente, né? Pluripotente, ela é indiferenciada e consegue se diferenciar em outras, né? A multipotente não. Ela só vai dar origem àquela célula da onde ela foi retirada. Que eu já falei, né? Lei da biossegurança, né? O Supremo libera a pesquisa com células tronco embrionária. Por 6 votos contra 5, o STF decide que a lei da biossegurança não fere a Constituição. Iniciado em março, o julgamento foi retomado na quarta-feira e só concluído nesta quinta, né? Ainda aqui, pessoal, continuando, ó, da blástula, né, a grastulação, né? Repetindo o que eu falando para vocês anteriormente, ó. Aqui, pessoal, o que vai acontecer na blástula, né? Você vai formar um embrioblasto, novamente, que vai dar origem ao embrião, e você tem um lado, né, vegetativo, que é o polo oposto, né? Que depois lá vai dar origem, por exemplo, lá na grástula, ao arquêntero, né? Então, esse polo vegetativo,
esse lado oposto, ele vai dar origem ao arquêntero. O arquêntero vai dar origem ao tubo digestório primário. E continuando, ó, no blastocisto ocorre a invaginação do polo vegetativo e a formação, ó, do arquêntero, tá? E a formação dos folíolos embrionários, ectoderma, e vai formar o mesentoderma. O mesentoderma vai dar origem a mesoderme e também vai dar origem ao endoderma, tá? E o blastóporo se forma e comunica o arquêntero com o meio externo, tá? Só essa invaginação e essa abertura que ele forma. E, curiosidade, animais protostômios, né? Primeiro, ele dá origem à boca e depois ao ânus, tá? Deuterostômio, né? O blastóporo origina primeiro o ânus e depois a boca, tá? Então, animais protostômios. Toda vez que perguntarem um animal protostômio, é aquele que primeiro vai surgir a boca, depois o ânus. Deuterostômio, primeiro o ânus e depois a boca. Apagar e passar para o próximo slide. Eu vou mandar esse slide lá no grupo do WhatsApp. Aqui, olha, uma questãozinha básica. Após a fecundação, ocorre o processo de desenvolvimento embrionário nos seres triblásticos, né? Triblásticos são aqueles que vão possuir os 3 tecidos: ectoderma, endoderma e mesoderma, com a seguinte sequência de estágio. Então, ele quer saber qual é a sequência. Qual é a primeira fase? Ele vai colocar aqui blástula. Não, blástula é a segunda fase. Blástula, não, terceira. Organogênese. A organogênese vem depois da blástula, então também não é. O que sobrou foi a letra D e a letra E. Por quê? A primeira fase inicial é a mórula, tá? E depois da mórula vem quem? A blástula, e não a gástula, tá? Primeiro a blástula, depois vem a gástula, depois vem a neurula, que é a neurulação, e depois vem a organogênese. Mórula, divisão celular, tá? Formação das células. Blástula, formação do blastocisto e formação do embrioblasto. Gástrula, formação do arquêntero, que vai dar origem àquele intestino primitivo. Neurulação, turma, que vai dar origem lá ao tubo neural, vai dar origem à notocorda, vai dar origem a um celoma e os outros 3 tecidos. Organogênese, né? O desenvolvimento dos 3 tecidos embrionários e o surgimento dos órgãos. Tá? Então, a resposta correta, letra E. Mórula, blástula, gástula, neurula e organogênese. Tá? Vou beber uma água. Professor, o senhor pode repetir o que a mórula produz? A mórula, ela vai sofrer apenas divisões celulares, tá? Ela vai sofrer divisões celulares para formar a blástula. E lá na mórula, quando acontece a divisão celulares, né, é lá que vai surgir lá o blastocisto, né, e vai dar origem à blástula. A principal função da mórula é sofrer divisão celular para formar as células que vão dar origem ao embrioblasto e a blastocisto, né, que é a fase da blástula. Ok? É uma divisão, que ela tem que dar origem à blástula. E o que tem na blástula? O embrioblasto e o blastocisto, né, que é aquela cavidade onde depois vai dar origem lá ao arquêntero, que acontece na gastrulação. Tá? Da gástula à neurulação, pessoal. Então, aqui ó, a gente vai falar da neurulação. Tá para acabar já. Chegando no final. Mais 15 minutinhos. Tubo neural, pessoal. A gente está na neurulação agora, turma. Tá? Então, a gente saiu lá ó, da fase da glástula, onde formou aqui, ó, mesentoderma, onde vai formar o arquêntero, né? Tudo isso vai se desenvolver para formar aqui, ó, esta estrutura que dá origem ao tubo neural, ao canal neural, celoma, os 3 tecidos.
um pequeno intestino, depois vai se desenvolver. Tudo isso aqui, ó, é quando você chega na fase da neurulação, né? Na fase da neurula, ok? Então, aqui você está na neurula, ok? E o que ocorre aqui? O que você tem que saber, ó? Cada órgão desse aqui, ó, cada estrutura. Tubo neural provém do ectoderma e vai dar origem ao sistema nervoso. Então, associem, tá, turma? Tubo neural, sistema nervoso. Celoma, tá? É uma cavidade corporal, aonde os órgãos vão ficar alojados. Notocorda, tá? Qual é a principal função dele? Nos vertebrados, ele vai dar origem à coluna vertebral. E, professor, e os seres invertebrados? Ele não vai dar origem à vértebra, né? Se é invertebrado, porque não possui a coluna vertebral. Surge, mas depois não dá origem. Ok? Então, ó, tubo neural, sistema nervoso, celoma, uma cavidade interna, notocorda, né, nos vertebrados, vai dar origem à coluna vertebral. Mas a notocorda, quando ela está aqui na neurula, a principal função dela é um bastão de sustentação, que vai sustentar quem? O corpo do embrião, mas principalmente sustentar o tubo neural. Depois se desenvolve, né? Esse embrião tem que crescer, vai se desenvolver, né? Passar os meses, e depois vai dar origem à coluna vertebral. Entrando agora aqui, pessoal, ainda tem essa questão, depois que a gente vai coordenando a gênese. Baseado nos esquemas abaixo, que corresponde às diferentes fases do desenvolvimento embrionário de animal, assinale a alternativa correta. Isso aqui é uma questãozinha mais chatinha que eu vi, assim, mostrando todas as fases, né? Então, ele vai mostrar aqui, ó. Aqui, pessoal, mórula, blástula, blastulação, né? E a neurulação. Então, o que ele vai perguntar aqui, ó? A ordem correta em que as fases ocorrem durante o processo de desenvolvimento é C. Começa por C. B, opa, não é B, seria a letra D. Primeiro, segundo, terceiro e última fase. Então, ele já errou aqui no B, falar que o B é a segunda fase. O B é a terceira fase. Letra B. Em A, já podemos observar uma estrutura triplástica? Não. Em A, tu só vai observar as células que estão no processo de divisão. Tu vai enxergar aqui uma estrutura, né, triplástica a partir da letra B. Em B aqui tu consegue, ó, tá? Mas falar que em A não. Em B, na gastrulação, tu consegue enxergar já um triblástico, que vai ser aquele que só tem o ectoderma e a mesoderma. Letra D. Em C, temos representado 4 células denominadas micrômeros. Ah, professor, não sei isso aí. Então, deixa uma dúvida aqui. Bora ler outro. O esquema apresentado refere-se ao desenvolvimento embrionário de um cordato. Opa, posso pensar aqui também. A resposta correta, turma, tá? Vai ser a letra E, tá? Por que não é a letra D? Porque, pessoal, quando ele fala aqui, ó, em C, temos representado 4 células denominadas micrômeros. Não são micrômeros, tá? São macrômeros, tá? Da segmentação. Então, não é micrômeros, são macrômeros da segmentação. E o que você consegue observar aqui, sim, pessoal, é um cordado. Por quê? Ó? Bem aqui você tem a notocorda, ó, tá? Ó, você tem a notocorda. Você viu uma imagem assim, ó, que vai aparecer o tubo neural. Bem aqui é o tubo neural. Aqui, ó. Aqui é o tubo neural, que você vai ter o tubo neural, né? Aqui você vai ter a notocorda, ok? Então, falar que é um animal cordato, sim, né? Que os cordatos possuem a notocorda, que vai dar origem depois, né, à coluna vertebral
em vertebrados, tá? Outros cordatos, né? Talvez nem não consigam originar. Beleza? Então, a mais chatinha aqui foi essa questão. B. Ó, outras questões que caem muito aqui, pessoal, tô doido. É sobre tecido, tá? Destino, né, dos folhetos embrionários, que cada tecido desse, né, cada folheto desse vai dar origem. Ectoderma, mesoderma e endoderma, tá, pessoal? Cada um desse, ele vai dar origem a uma estrutura, né, do corpo, ok? Então, ó, por exemplo, aqui você tem o sistema nervoso, né, a ectoderma, vai dar origem ao sistema nervoso, ao epitélio, né, as glândulas anexas, né, cutânea, principalmente pelo, unhas, garras, glândulas sudoríparas, sebáceas, tá? Mamárias, revertimento interno da boca e do ânus e esmalte do dente. Ah, professor, é muita informação. O que eu lembro da ectoderme? Da ectoderme, pessoal, lembra do epitélio. Falou em epitélio, pelos, unhas, tá? Lembra de revestimento? É ectoderma. Geralmente, quando ele pergunta, turma, as questões perguntam sobre epitélio, revestimento. Se falar revestimento, a palavrinha-chave aqui, ó, revestimento, lembre-se da ectoderma. Falou em revestimento, glândulas, tá? Falou em glândulas, ectoderma. Mas a palavrinha que mais cai é revestimento. Dos 3 folhetos embrionários, qual é que dá origem, qual é que tem função de revestimento? Opa, ectoderma, tá? Só lembrar aqui, ó, da epiderme, tá? Da nossa pele. Mesoderme, tá? A mesoderme vai dar origem ao tecido ósseo, ao tecido muscular, a derme, que é a segunda camada, que fica embaixo da epiderme, ok? Vai dar origem aos aparelhos circulatório, reprodutor e excretor. Da mesoderme, pessoal, é mais complicado aqui, mas falou, turma, falou em tecido, lembre-se da mesoderme, ok? Lembre-se da mesoderme. Falou em tecido, aparelho circulatório, excretor, muitas questões cobram como excretor. Agora, a pegadinha é aqui, ó. Tá? A pegadinha é aqui, ó. Aqui que os caras gostam de confundir os alunos, ó. A ectoderma e a endoderma. Por quê, ó? Porque também ele tem função de revestimento. Só que qual é o revestimento? É o revestimento interno. Falou totalmente interno, pessoal. Revestimento interno, lembre-se da endoderme, né? Falou em revestimento da pele e glândulas, lembra-se da ectoderme, ok? Então, a endoderme, ele vai também ter função de revestimento, só que é um revestimento interno. Pulmão, bexiga, intestino, pâncreas, fígados e uretra. Falou revestimento interno, é endoderme. Falou só revestimento, ectoderma. Tá? Ele só explanou a função de revestimento. Aí você fecha o olho e chuta a ectoderma, tá? 70% de acertar. Se a banca não for doida, né? Tem isso também, né? Vai de examinador. Tá? Aí eu vou passar esse slide, você bate um print lá e faça anotações. Aqui, olha, uma questãozinha também básica, que ele vai perguntar, ó, a figura ilustra um embrião e um embrião de um cordato na fase de neuro, né? Mostrou aqui, aí ele quer saber qual é a estrutura que ele está perguntando. A próxima etapa do desenvolvimento embrionário dessa estrutura é a formação... Ah, não, ele quer saber... é uma outra questão aqui que eu vou colocar para vocês na apostila no CPB Prova, que ele vai perguntar quem é B e quem é A. É uma questão, né? Aí você vai falar A, notocorda, B, tubo neural, que a imagem é igual. Tá? Mas nessa daqui ele quer saber qual é a próxima fase, o que ele vai dar origem. Ok? Ó,
dos órgãos primordiais por organogênese. B, da cavidade... Opa, aí você já fica em dúvida, né? Da cavidade celomática totalmente delimitada por mesoderme, né? Se ele está falando delimitada, né? Não é só mesoderme, né? Você dá origem aos outros tecidos. C, do primeiro orifício, o blastóporo, e do intestino primitivo, o arquíntero. Não, isso aqui ele falou, ó, é a neurula. Se ele falou neurula, aqui, né, pessoal, não vai ser a gastrulação. Letra D, da notocorda, do tubo neural dorsal e das fendas faringianas, né, e brânquias. Okay? Então, ele quer saber o que vai dar origem, né? Se é notocorda, tubo neural dorsal e das fendas branquiais, tá? Aqui, pessoal, porque se ele está falando tubo neural, não tem como você falar somente de fendas branquiais, né? Pode dar origem a um outro cordato que não respire por brânquias. Então, a resposta correta, letra O, dos órgãos primordiais, né? Por organogênese, que vai surgir os órgãos lá. Não tem lá, que a gente acabou de ver aqui, ó, na imagem, ó, né, que tem os 3 tecidos, ó, vai dar aos órgãos primordiais, ó, ectoderme, forma glândulas, né, forma a pele, né, o mesoderme, tecido ósseo, muscular, a derme, a parede circulatória. Então, está formando os órgãos primordiais que mais para frente vão se desenvolver. Ok? E já para finalizar praticamente a nossa aula, vamos falar dos anexos embrionários. O que chove em questões. Vocês vão perceber que na atividade que eu vou postar para vocês, o que mais tem é questões sobre anexos embrionários, ok? Ó, anexos embrionários. Se fosse em sala de aula, turma, eu ia fazer vocês desenharem tudo isso aqui. Desenhar o quadro tudinho. Adorar porque eu ficava desenhando isso aqui lá. Ó, o córeo é a membrana mais externa que reveste o embrião e os demais anexos embrionários. Então, o córeo, pessoal, o córeo é uma película que reverte. Tá? A função do córeo é fazer o revestimento deste embrião. Qual é a função do córeo? Protege o embrião, né, contra os micro-organismos patogênicos e anticorpos da mãe. Tá? Então, essa é a principal função. Né? Matheus, pois é, né? Usar... E eu pegava outro pincel, né? Misturava era tinta vermelha com azul e fazia lá. Não vou falar, né, a palavra com C, né, de defecar, né? Tá legal. Ó, então, o córeo, principal função dele, tá, pessoal? Proteção e uma película de revestimento, né? Me sujava tudinho, sujava a mesa, o chão. Ó, o âmnion, principal função dele é uma membrana interna que reveste intimamente o embrião. Qual é a função do âmnion, né, que vai dar origem ao líquido amniótico? Principal função do âmnion: protege o embrião contra choques mecânicos e desidratação. Como assim, professor? Choque mecânico? Vamos supor, olha, uma vez, né, eu tenho um filho, né, um menorzinho, meu primeiro filho. Aí a mulher, como eu falei para você, está grávida. Aí uma vez estava brincando, né, de luta. Aí minha mulher estava deitada do meu lado. Aí, sem querer, eu joguei meu filho, né, cadeira pesada, né, eu empurrei ele. Aí ele caiu assim um pouco e bateu na barriga da minha mulher, né. Então, quem que protegeu o bebezinho que está lá dentro? Foi o líquido amniótico, né. Então, qualquer baque, né, mas tem que ser um baque de leve. Qualquer baque que essa mulher grávida tiver, quem protege esse embrião lá dentro é o líquido amniótico, ok? Então, vamos supor que o cara dá um soco na barriga da mulher. Né? O cara é louco, né? Ele vai dar um soco na barriga de uma mulher, aí quem vai proteger é o líquido amniótico, né? Então, se ela tiver uma queda grave, aí, pessoal, não vai proteger, né? Pode romper, né? Vai de 2. Queria uma menina, né? Mas não veio, é isso aí. Tá? Ó, não, mas assim, eu queria uma menina, né? Mas assim, eu também fiquei feliz, né? A gente está indo num rumo do nosso mundo que ele está muito louco, né? O que vocês meninas passam, né, no dia a dia, muito complicado, né? Assédio praticamente 24 horas. Então, quando eu pensei, meu Deus, eu quero ter uma menina, mas eu fico pensando, né? A gente cria para o mundo. E o mundo aí tá louco, né? Então, nem saberia, caso aconteça, né?
um filho, né, que já fica, né, extremamente chocado. Eu lembro que ano passado, como eu ia andando para o cursinho, ano passado não, ano retrasado, tinha uma menina lá do convênio, esqueci o nome dela. O cara parou, ela foi andando, né, que a aula acabava esse horário, ela foi andando para a FAB. Aí aquela parte lá, quando você sai do colégio, passando o Intergênio, é muito escuro. Um cara parou, buzinou mesmo, abriu a porta, falou, entra aqui. Aí xingou ela, né, então vai-te embora andando, suar. Aí ela ficou tudo com medo. Ela voltou pro colégio correndo, chorando, porque ela ficou com medo, né? Você não sabe, cada louco que aparece aí. Aí toda vez ela perguntava, professor, você vai para a FAB, né? Posso ir com o senhor? Eu falei, bom, vamos aí. Ela ia comigo, né? Ficava lá na FAB e eu ia embora, né? Que era muito perigoso. E tanto é que depois, quando ela ia andando, né? O pai dela não permitia, né? Depois pagava Uber, carro, né? Pois é, ó, como vocês estão falando, isso é muito complicado. Tem tarado para tudo aí, né? Então esse era o meu medo, né? Ter uma menina e pensar, né? Nesse mundo louco, né? Que a gente vive, né? É muito complicado. Vamos voltar para cá, tá? Então, o âmino, né? Principal função dele, pessoal, proteger contra choque mecânico e desidratação. Tanto é que quando tem um rompimento, né, lá do líquido amniótico, quando estoura a bolsa, a mulher ela tem que ir logo para o hospital. É claro que ela já vai começar a sentir contrações. Por quê, turma? Quem é que protege esse bebê contra vírus, bactérias e fungo, né? Que geralmente quando a mulher está grávida, ela acaba contraindo fungo, acaba contraindo, né? Bactérias. Então, o bebê ele pode acabar sendo contaminado. Lembra lá no início do ano, quando estava falando, por exemplo, de candidíase, né? A gente falou candidíase, a gente falou de outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Que passa para o feto. Geralmente, quando a mulher tem uma doença sexualmente transmissível, o médico recomenda a fazer o parto por cesárea, né? Aqui no Santa Rita, no centro, está chuviscando só. Tá? Então, o líquido amniótico ele protege, né? Átil, então, quando a mulher está grávida, ela pode ter relações sexuais? Pode, né? Mas não é recomendado, né, pessoal? Não é recomendado porque pode, né? Não vai machucar porque tem um líquido amniótico e o bebê está protegido, né? Mas alguns médicos falam que pode, até terceiro mês, até alguns meses, mas depois ele fala que não, né? Porque o bebê vai crescendo e também ele vai, né, contraindo e vai diminuindo o espaço, né, de dentro da mulher. É porque, Cássia, libera hormônio, né? A mulher vai liberar hormônio, né? Quando ela chega no ápice, né? Ela consegue, né? Chegar no ápice, né? Do orgasmo, ela libera hormônio, talvez isso, né? Se eu não me engano, acho que não libera não ocitocina, né? Porque a ocitocina é aquela que faz o processo de dilatação, né? É complicado. Eu tenho medo. Mas a gente não vai entrar nesse assunto, né? Então, o foco é aqui. Continuando, alantoide, tá? O alantoide, a vesícula situada na região posterior do intestino. Qual é a função ó, do alantoide, pessoal? Lembre-se aqui, ó, remoção, tá? E armazenamento de excretas, tá? Então, quem faz a remoção de excretas é o alantoide, tá? Até um animalzinho, né, que nasce, uma ave, um réptil, que se desenvolve dentro do ovo, tem o alantoide. O alantoide que ele faz a troca gasosa em animais ovíparos. E aqui, por exemplo, o cordão umbilical, ele passa, né, os nutrientes e também pela artéria, ele passa o oxigênio. Ah, tio, então ele passa o oxigênio. E o gás carbônico vem? Não. O gás carbônico fica armazenado aqui, ó, no alantoide. Tá? Então, lembre-se disso, tá? Do que é a função do alantoide. Tem gente que manda caminhar, tem gente que manda
fazer até yoga lá, né? Sentar numa bola, tem aquelas bolas grandes lá de yoga lá, sentar em bola de yoga, caminhar. Da minha mulher, quando a que é amiga da mamãe, né? Que era a médica, ela falou para minha mulher no primeiro filho para andar muito. Anda, 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 anda para ver, né? Se vai. Mas, pessoal, não é legal não, hein? Eu não vou ver a minha mulher, tanto é que ela não quer que eu veja, ela não quer que eu fique lá, porque da última vez eu ficava rindo, ela estava estressada lá e eu ficava só rindo, né? Porque para mim era coisa de filme, né? Tu nunca vê lá, não sente dor, a mulher não sente dor, né? Segura tua mão, aperta e eu ficava rindo só, né? Não quero tu no meu segundo filho, não. Doido. Eu ficava rindo, né? Eu não desmaiei, mas eu ficava rindo, né? E, pessoal, é horrível, é horrível, né? Se a mulher faz força errada, ela acaba defecando. Tem vídeo no YouTube. Uma vez eu passei pro sétimo ano e os meninos saíram chorando da sala. Eu passei lá, tinha umas meninazinhas lá que... Cadê? A menina não tá aqui, a irmã lá que tem um... Pergunta pro Tarsis, que ele deve lembrar, que eu passei, aí eu passei um parto normal e uma cesárea. Tem uma meninazinha lá, que ela saiu chorando da sala. Eu falei, por que tu tá chorando? Tio, eu não sabia que eu fiz isso na mamãe. Ela foi cesárea, né? A mamãe teve que se abrir todinha para me ter. Aí a outra lá que viu o parto normal, claro. Eu mostrei, né, pessoal, o parto normal, mas quase deu confusão isso para mim lá. E foram falar para a Luene, quase sobrou para mim, né? Porque mostrou. Eu falei, mas professora, é parte do assunto, tem que mostrar, né? Aí só que eu procurei um vídeo mais educativo, né, para colocar, mas apareceu lá, né, a mulher aberta tirando o bebezinho, né? Aí as meninas choraram lá atrás, estavam chorando porque fizeram isso com a mãe, né? Eu falei, normal, né? Vocês fizeram isso no corpo da mãe. E isso, né? Tirando que quem nasceu lá antes de 2008 até 2005, quem nasceu por cesárea, né? A mãe ficou com uma cicatriz enorme, né? Eu tenho a minha irmã, o primeiro filho dela foi cesárea. E a minha irmã, na época, era toda fit, né? Era dançarina e tal. E ela ficou com vergonha, porque ficou muito feio a cicatriz dela, né? Era a época dos médicos açougueiros aqui em Macapá, né? Aqueles médicos lá que cortavam, faziam a sutura tudo errado. Então, não ficava legal, né? Tanto é que recomenda-se fazer o parto natural, né? Crianças terem parto natural, né? Então, os médicos preferem fazer cesárea porque o nascimento é mais rápido, né? Não dá trabalho e a mulher não sofre tanto, né? Mas é assim. Lá no São Camilo eles não deixaram eu até tentei bater foto, gravar, engraçado, né? Eu falei, para pobre vocês não deixam, né? Aí um cara foi lá, tinha dinheiro, fez até book, né? Levou até um fotógrafo para dentro aí. As doido, já estava estressado, né? Sofre tanto na hora, mas depois passa, né? A cesárea vai ser uma cirurgia. Você vai ficar aberto, né? Vai abrir e tem toda aquela recuperação, né? Então, é isso, né? Graças a Deus eu nasci homem. Demora mais na cesárea, né? Pô, já pensou sentir dor todo mês, sentir dor no período menstrual? Não, Deus me livre. Vocês são guerreiras, viu? Por isso que eu falo. São guerreiras e não valorizadas. Nem todas, né? Algumas são, outras não. Tá? Cordão umbilical, turma. Tá. Esqueci o saco vitelínico, ó. O saco vitelínico, pessoal, a principal função dele, cai muitas questões sobre saco vitelínico. E qual é a importância do saco vitelínico? É nutrição. O saco vitelínico é ele que nutre o embrião, tá? É ele que vai nutrir o embrião. Só que tem uma curiosidade. Nós aqui, animais placentários, o que acontece com a gente, animais placentários? O vitelo é só no início. Depois que surge a placenta e o cordão umbilical, não precisa ter mais vitelo. Porque quem é que vai fazer a nutrição? A mãe. A mãe passa o nutriente para o bebê, né? O vitelo é só no início.
Agora, por exemplo, um embrião que se desenvolve dentro de um ovo, um embrião de uma galinha, um embrião de um réptil, ele precisa de bastante vitelo, porque o desenvolvimento é externo, é fora do corpo da mãe, então ele vai precisar ter bastante vitelo. Então, o vitelo, pessoal, ele é nutrição, tá? É ele que passa os nutrientes para o embrião, tá? E a nutrição do embrião participa da formação do cordão umbilical, tá? Então, depois, a alimentação, né, através da placenta e cordão umbilical em mamíferos. Ah, professor, e o ornitorrinco, que é monotremado e nasce no ovo. Claro, quando ele está dentro do ovo, o nutriente que é passado para esse ornitorrinco está dentro do ovo. Depois que ele sai do ovo, ele vai, né, amamentar. Ah, professor, mas a fêmea, né, o ornitorrinco, ela não tem teta, né? Ela não tem teta, né? Aí como é que ela vai mamar? Lambendo. A mãe expele leite pelo corpo, né? A pessoa não quis participar, agora haja paciência. Quase uma hora aqui, uma hora já falando já, né? Haja paciência, tá? Então, saco vitelínico, reserva nutritiva. Pessoal, cordão umbilical é formado, né, pelo saco vitelínico e pelo alantoide. Então, como eu falei para vocês, ó, o saco vitelínico ele vai nutrir no início. Depois, ele se funde, né, se une ao alantoide e forma o cordão umbilical. Qual é a principal função dele? Comunica o embrião com a placenta. E nele você tem vaso, né? Uma veia e duas artérias, por onde os nutrientes, o oxigênio, né? As células de defesa vão passar da mãe para o filho. E a placenta, qual é a função da placenta? É uma estrutura vascularizada formada pelo córeo, alantóide e endométrio. Olha, pessoal, então, depois que some o cordão, depois que some o vitelo, né, porque esse embrião não vai mais precisar de vitelo para se nutrir. Ele vai se nutrir através da placenta e do cordão umbilical. E para formar a placenta, você precisa do córeo, alantóide e endométrio. E ele é vascularizado. Tem uma veia e duas artérias. Qual a função? Aqui, ó, são várias. Troca gasosa, nutrição, proteção contra micro-organismos e produção de hormônios, né? Progesterona e estrógeno. Por que tem que produzir progesterona e estrógeno? É porque é ele que vão segurar este bebezito, ok? Não, professor, quase se eu não paro de falar. O que vocês estão falando aqui, hein? Eita, peraí.